Olá, boa tarde, bem-vindos à Sociedade Civil. Um estudo recente que foi feito em 4 países europeus, entre os quais Portugal, revela que 1 em cada 10 famílias vive em pobreza real. Destes 4 países, a Espanha, a Itália, a Bélgica e Portugal, é precisamente o nosso país que tem os rendimentos mais baixos. Como ajudar estas famílias é o tema principal desta Sociedade Civil. As famílias portuguesas estão em dificuldade. A motivar esta situação está o desemprego, a doença, a morte e a viuvez. A DECO recebeu em 2013 29 mil pedidos de ajuda. Como viverão as famílias portuguesas nos próximos anos? A quem podem recorrer? Como lidar com a pobreza envergonhada? Qual o perfil dos novos necessitados? Mais à frente, a doutora Paula Ramoa fala-nos de doenças sexualmente transmissíveis. Vai ser assim esta tarde, de Sociedade Civil. Vamos saber então em que estado estão as famílias portuguesas, como é que elas vivem, que dificuldades novas é que têm encontrado com esta crise nos últimos anos e também perceber que instrumentos é que existem para as ajudar. Muito obrigada às minhas 4 convidadas desta tarde. Ana Passos, bem-vinda, é economista e representa aqui o Gabinete de Apoio ao Sobreendividado da Delegação Regional Norte da DECO. Vamos começar pelas estatísticas, ou seja, vamos começar por perceber como é que temos evoluído nestes últimos anos, nomeadamente em relação ao ano passado para este ano. Que dados é que tem e que nos pode dar aqui neste momento em relação ao sobreendividamento das famílias? Boa tarde, doutora Eduarda Maio. Agradeço em nome da DECO o convite que nos formulou para estar aqui presente, numa perspectiva também de prevenção, de ajuda a algumas famílias que estão a viver tempos difíceis. E está muita gente fora, toda a gente tem que viver com menos forçosamente. 2014 não será um ano, infelizmente, muito melhor que os anos anteriores. A experiência que temos no Gabinete de Apoio ao Sobreendividado, e agora vou reportar-me aos dados do ano passado, nós ajudamos famílias que estão em endividamento excessivo ou sobreendividadas. O que é que isto quer dizer? Qual é a diferença já agora entre o endividamento excessivo e o estar sobreendividado? Endividado é alguém que tem um crédito e que o consegue pagar. Tem uma dívida que está a pagar. Está endividado, tem uma dívida. Endividamento excessivo é quando o rendimento da família só permite pagar as despesas do dia-a-dia e os créditos que tem, não permite fazer poupanças. Estamos perante um endividamento excessivo ou um sobreendividamento quando a família com o rendimento disponível não consegue pagar os créditos, já não tem disponibilidade para pagar os créditos. E aqui no âmbito do sobreendividamento, quem ajudamos são famílias que têm o que nós chamamos um sobreendividamento passivo, ou seja, não contribuíram para a situação. E quais são as principais causas? Nós costumamos dizer que são os 3 Ds: desemprego, divórcio e doença. O ano passado, os 2 Ds... Então e os cortes salariais, não? Pois, ia referir-me a isso. O ano passado, os 2 Ds principais são desemprego e deterioração das condições laborais. Ou seja, cortes salariais, os impostos, baixa de rendimento, menos horas extraordinárias. Estes 2 representam 70% dos pedidos de ajuda que tivemos. Vocês tiveram muitos pedidos, pelo menos de informação, não é? Quase 30 mil. Mais de 29 mil, quase 30 mil pedidos de ajuda. E pudemos abrir processos de mediação. E o que é que nós fazemos? Junto das entidades criadoras, vamos renegociar os créditos, por forma a adequar o rendimento da família, o orçamento da família, às prestações que efetivamente pode pagar, claro. Exatamente. E quantos processos abriram de sobreendividamento? Menos do que em 2012. Abrimos um pouco mais de 4 mil. Porquê? Porque ou a ajuda foi pedida muito tardiamente e, portanto, já não era possível ajudar, porque não há rendimento disponível, ou porque já estava a família em situação de penhora do vencimento e aí também não podemos ajudar. Porque nós fazemos mediação extrajudicial antes de uma situação em que... Portanto, nesses casos mais extremos, a DECO já não consegue fazer nada? Já não. Apontamos alguns caminhos para as pessoas, nomeadamente a insolvência singular, mas será em último caso, quando já não podemos ajudar. Portanto, foram menos processos aqueles que abriram o ano passado do que o ano anterior, mas apenas porque as pessoas ou porque as famílias vinham já em condições mais difíceis. Em que já não era possível prestar ajuda, exatamente. As pessoas chegam muito tarde, é isso? É uma das... É verdade. A taxa de esforço, ou seja, o peso dos créditos no rendimento,
que é um indicador importante. Em 2012, nas ajudas que prestamos, era 89%, em 2013, 98%. Ou seja, as prestações de crédito levavam 98% dos rendimentos das famílias. Rendimentos, porque os rendimentos também, entretanto, encolheram e, portanto, não é? Exatamente. E, portanto, o peso essa percentagem provavelmente é provocada por isso. E já, também, reportando-me a 2013, 66% dos créditos, as famílias já tinham pelo menos um crédito em cumprimento. E nós temos, até aqui, já neste fórum, temos pedido às famílias para que peçam ajuda antes de entrar em cumprimento. Muito bem. Quando perspectivam já que vão necessitar de ajuda, quando há um desemprego e antes de entrar em cumprimento. E nunca contraíram descréditos ou utilizar o cartão de crédito para pagar a prestação da casa ou do automóvel. Paula Santos, bem-vinda. Está aqui a representar a Comissão de Crédito da Delegação do Porto, da Associação Nacional de Direito ao Crédito. Estamos a falar do microcrédito. Já aqui falámos várias vezes do microcrédito, portanto eu imagino que os nossos espectadores saibam minimamente de que é que se trata. Mas eu gostava de perceber como é que a Associação consegue ajudar estas famílias em dificuldades e de que forma. Bom, muito obrigada também eu por nos terem convidado. Ora bem, esta questão das famílias, digamos, em dificuldades por enfrentarem ou por estarem a enfrentar problemas de dívidas é uma questão bastante complicada para nós. Portanto, nós, de facto, dirigimos-nos a, digamos, o nosso grupo-alvo, as pessoas a quem nos dirigimos são, de facto, pessoas que têm habitualmente menos recursos ou que não têm, dito assim de uma forma muito objetiva, não têm capacidade para prestar garantias reais às vezes são pessoas desempregadas, não é? Sim, também, mas também podem ser pessoas, enfim, que passaram por longos períodos de inatividade, ou jovens à procura de primeiro emprego, ou até gente que tem emprego, mas tem um emprego precário ou instável e com baixos rendimentos e que precisa de, enfim, melhorar a sua vida e a vida da sua família. Esse número de pessoas aumentou a pedir-vos ajuda ou a pedir-vos este tipo de apoio com esta crise? Sim, a indicação que tenho da direção, da associação, é de que, de facto, o ano passado, concretamente no ano 2013, de facto, o número de pedidos aumentou, o número de pessoas que nos chega através de contactos telefónicos ou através do nosso site, de facto, terá aumentado, mas não aumentou o número de pessoas que estão em condições, de facto, de poderem chegar ao fim com um projeto viável e terem o empréstimo. Portanto, aparentemente há um maior número também de pessoas, por exemplo, que recorrem a nós como uma última solução para tentar resolver problemas de dívidas que já têm com outros crédito de habitação. Ou não é a vossa natureza dar este tipo de apoio. E, portanto, essas pessoas, à partida, não cumprem as condições necessárias. Mas pode ser da vossa natureza ajudar estas pessoas a encontrarem uma nova forma de vida e a encontrarem uma nova forma de sustento. Sim, claro. E é isso que fazem. Sim, as pessoas que têm uma ideia de negócio, digamos, minimamente viável, que não tenham, como disse, garantias bancárias, portanto, não tenham acesso ao crédito bancário comercial habitual, que estejam desempregadas, que, enfim, tenham um emprego precário, etc., como já há pouco referi. Portanto, é para essas pessoas que nos dirigimos. É importante, obviamente, ou melhor, é uma solução, que não é para todas as circunstâncias e para todas as pessoas, não é? Já vamos perceber mais em concreto em que situações é que a Associação pode ajudar. Filomena Neto, bem-vinda, é advogada. Está aqui também em nome da Ordem dos Advogados. Já aqui ouvimos, ainda há pouco Ana Passos dizia que o divórcio, a separação pode ser uma das causas que agrava, digamos assim, as dificuldades financeiras das famílias, muitas delas já endividadas e com o seu rendimento muito empenhado. De que forma é que isso contribui para piorar a situação destas famílias? Boa tarde, obrigada. O divórcio contribui para empobrecer as pessoas. Há muitos anos que existem estudos, designadamente estudos mais aprofundados americanos, em que uma das primeiras causas de pobreza das mulheres e das crianças era precisamente o divórcio. Toda esta situação de crise e depois alguns aspectos específicos do nosso país, designadamente o facto de sermos um dos países em que temos mais proprietários de habitações, levanta no divórcio desde logo a questão da casa. Muitas vezes onde as pessoas têm empenhado, digamos assim, o seu maior valor, não é? Exatamente. Muitas vezes é a grande fatia do rendimento que vai para pagar a prestação da casa
e muito provavelmente a casa será o único bem que essas pessoas vão comprar durante a vida. Se depois conseguem pagar ou não é outra coisa. Com o divórcio, o que acontece muitas vezes são situações que são perversas. Isto é, quando as pessoas se separam, pensa-se que o lógico é que uma delas fique com a casa. Normalmente seria a pessoa com quem ficam os filhos a residir. Mesmo que o divórcio em si mesmo não levante grandes questões, depois logo a seguir vai levantar-se uma questão. Feito o divórcio, feita inclusive a partilha da casa, um deles pode chegar à conclusão que afinal continua casado. Isto é, continua casado em termos bancários. O assunto é sério, mas às vezes nós costumamos dizer que aquilo que a lei civil não conseguiu, ou que fez exatamente o contrário, que foi facilitar o divórcio, os bancos estão a conseguir, e assim feito as pessoas permanecem casadas até que o banco as separe, isto é, até que o banco desonere um deles do crédito. Ou seja, é difícil ficar um deles apenas a pagar este empréstimo e acertar as contas com o outro? Muitas vezes é difícil. Porquê? Muitas vezes é difícil. Porque o rendimento de um não chega, essa é a razão fundamental, e às vezes até é a razão pela qual as pessoas ou não se divorciam, ou divorciando-se continuam a partilhar a mesma casa. Noutras situações, acaba por ter um impacto que eu diria que é transversal e que altera de facto a vida de muitas pessoas, e que é a seguinte: as pessoas divorciam-se, a casa é feita à partilha, a casa passa a ser propriedade só de um deles, não obstante isso, o outro continua devedor solidário daquilo que se deve ao banco. E não há forma, a não ser com o acordo do banco, de desonerar essa pessoa. Imagine alguém que se separa aos 35 anos e que não tem a perspectiva de poder vir a recorrer ao crédito à habitação, porque continua amarrado a um crédito que tinha de um primeiro casamento e não consegue nunca mais comprar uma outra casa, por exemplo. Já vamos aprofundar também essa questão, que é muito importante, é fundamental muitas vezes, com certeza, nas decisões das pessoas, e já vamos também conhecer a Maria Rubim, que é técnica superior de Serviço Social e que trabalha também com famílias nestas circunstâncias, na freguesia de Vilar de Andorinho. Vamos para já conhecer um pouco melhor este tema. Os cortes nos salários, o desemprego também, são as grandes causas do agravamento do endividamento das famílias. Estas situações, muitas vezes dramáticas, estão a transformar também o comportamento social e económico dos portugueses. O incumprimento de obrigações torna-se caótico com o progredir do acumular de dívidas. Os cortes nos salários deram um forte contributo para este cenário. Como consequência, as famílias estão com menos dinheiro. Será que os interesses do consumidor têm sido devidamente defendidos? Os portugueses precisam de aprender a lidar com a dívida e criar novos hábitos de consumo. Este pode ser o balão de oxigênio das famílias portuguesas. Face ao aperto financeiro, os portugueses imigram mais, 120 mil em 2013, compram menos carros, consomem mais marcas brancas, arrendam casas em vez de as comprar. A crise financeira nas famílias está a mudar o comportamento social e económico dos portugueses. Uma sociedade em mudança face a um orçamento familiar mais apertado. Maria Rubim, bem-vinda. É técnica superior do Serviço Social, como eu dizia, trabalha na ação social da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, em Gaia, e trabalha diretamente, não é, com famílias em situações de risco. Há quanto tempo faz este trabalho já, Maria? Estou na Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, vai fazer 4 anos, e realmente o que se tem sentido... Sempre nesta área da ação social? Sempre nesta área da ação social, e o que se tem sentido é que nestes últimos anos estamos a assistir à procura de apoio de novas famílias, famílias que realmente tinham uma situação estável e que, devido à situação, a maior parte delas de desemprego, logo com insuficiência de rendimentos e agora
mesmo com a ausência de rendimentos de pelo menos um dos elementos do agregado familiar, porque entretanto perderam a base, o subsídio de desemprego que ainda lhes permitia, não é, dar aqui e porque resposta. Havia mais do que um ordenado, provavelmente, a cobrir créditos, não é? Exatamente. Como já foi aqui falado, realmente o crédito à habitação é o principal, um dos principais elementos da gestão do orçamento doméstico. E quando estas famílias chegam até nós, já estão numa situação muito limite. Elas próprias tentam encontrar a resposta alternativa, muitas vezes porque pensam que vão conseguir encontrar emprego e isso não se concretiza, não é? E quando chegam até nós, realmente já não podemos, a intervenção dos técnicos, a intervenção da Junta de Freguesia, não é suficiente para fazer reverter a situação. Porquê que não é? Ou seja, em que situação é que essas pessoas chegam e até onde é que pode ir a ajuda da Junta? A situação que as pessoas chegam, como a doutora Ana Passos referiu, já não é possível de fazer aqui uma negociação com os bancos e, portanto, já não há o encaminhamento. Exatamente, as pessoas já estão em cumprimento, muitas vezes já estão em processos no contencioso e, portanto, não há aqui hipótese de renegociar o crédito. A intervenção da Junta de Freguesia passa por uma orientação, um acompanhamento, porque a Junta de Freguesia também oferece aos seus habitantes um gabinete de inserção profissional que ajuda na procura ativa de emprego, na formação, e temos também um gabinete de apoio psicológico. Porque é de salientar que estas famílias, quando chegam a este ponto, já estão em sofrimento, a própria família já está em crise, não é? E isto tudo altera, principalmente o desemprego, altera a posição da pessoa. Existe aqui uma crise pessoal, familiar e social. Portanto, que consequências é que estas situações têm na dinâmica familiar, daquilo que é a sua experiência? Muitas crises, o próprio relacionamento do casal, não é? Começa a entrar aqui em alguma ruptura, começa-se a perceber a influência desta crise no comportamento e no aproveitamento escolar das crianças. Quando existe um processo de insolvência em que a maior parte das pessoas perde a habitação própria, e que têm que arrendar uma nova habitação, e aqui levantam uma questão, é que se as pessoas não tinham capacidade de pagar um empréstimo bancário, como é que agora vão pagar um arrendamento? E geralmente as rendas até são de valor superior ao que a pessoa teria que pagar ao crédito à habitação. Que é também poder conseguir vender a casa nesta altura, que muitas vezes, e fazer dinheiro, não é? Muito complicado. Mas isso até era uma questão que seria pertinente colocar aos bancos, não é? Porque qual é o interesse dos bancos? Não é? Devíamos chegar aqui a um acordo, porque a família tem todo o interesse em manter a habitação e provavelmente num futuro próximo, se encontrasse aqui mais alguma estabilidade, um emprego, provavelmente conseguiria... Talvez o problema do banco seja pela quantidade de casas que são entregues, não é? Que depois também não lhes interessa ficar com elas. Mas neste momento também não conseguem vendê-las, não é? Portanto, seria todo o interesse de ambas as partes encontrarem aqui um acordo e provavelmente as pessoas, e aqui entramos na parte da literacia financeira, estarem muitas vezes informadas que podem aceder ao negociar com o banco o seu crédito, a expandir no tempo, vocês o período de carência. Não é? Fazem esse tipo de apoio, no sentido de informar as pessoas, quando é possível, fazerem essas tentativas. Ainda essa tentativa. Também outra dificuldade que sentimos é que estas pessoas, a maior parte delas, não têm critérios para solicitar o apoio jurídico à segurança social. E estas pessoas precisam de uma orientação. Não tem. Não preenchem os requisitos. Porque atualmente é preciso quase dormir na rua e não conseguir tomar uma refeição para um cidadão ter direito ao apoio judiciário. Isto é, a partir do momento em que se preenche aquele formulário da Segurança Social em que se pede o apoio judiciário, se constar lá que é proprietário de uma casa, eu sugiro que se comece, pelo menos, a pôr se também é proprietário de uma dívida e qual é o montante. Porque a verdade é esta. E que apoio judiciário é esse já agora? O que apoio é que se dá às pessoas em concreto nessas circunstâncias e, pelo que percebi, só quando já estão mesmo em situação de ruptura total, não é? Não é o facto... Eu creio que o facto de ter um advogado ao lado é importante. Não, mas essas pessoas provavelmente também não terão condições para pagar um advogado. Só se tiverem algum advogado amigo. Por isso mesmo é que se recorrerem ao apoio judiciário, podem ter um advogado que é pago pelos nossos impostos,
Estava a dizer que esse apoio só acontece mesmo nas últimas. Acontece nas últimas. E depois tem outro problema também, e que para mim é o problema maior. Uma das características do comum dos mortais é aquela vergonha que todos nós temos, ou, enfim, alguns não terão tanto, mas que o comum dos mortais tem de não poder pagar, honrar os seus compromissos, pagar as suas dívidas. Sim. Ora bem, eu julgo que se criou um clima que também ajudou as pessoas a fazerem disso um segredo. E esse segredo acaba por funcionar contra elas. Isto é... Mas em que é que o sistema ajudou a criar esse segredo? Eu admito que tenha... Nós todos fomos educados, não é? Socialmente e culturalmente para o sucesso. Fomos. E estamos a educar os nossos filhos assim também. Estamos, mas há 2 anos... O que quer dizer dizer que tudo que seja andarmos para trás em termos da nossa situação financeira, etc., a forma como estamos enquadrados socialmente, tudo isso é sempre uma derrota. É sempre uma derrota. Portanto, isso transporta uma vergonha que é quase, não é, automática, e que as pessoas fecham-se, escondem-se, não é normal. É normal, e até acresce depois mais uma coisa. Durante os 2 últimos anos, sobretudo, ou 3 últimos anos, nós fomos sempre bombardeados cotidianamente com uma espécie de culpa, porque todos vivíamos acima das nossas capacidades. O que pode ser verdade em alguns casos, mas não é verdade universal e absoluta. Portanto, criou-se esse estigma nas pessoas. Potenciou também esse estigma de que a pessoa que comprou uma casa e que vai honradamente pagando a sua casa e que agora está em dificuldades, não passou de alguém que teve a presunção de comprar uma casa, que quis... Que não podia comprar. Expressão, dar o passo maior do que a perna, não podia comprar, não... Portanto, foi um irresponsável na prática, não é? Isso ajuda ainda. Não se conta aí que o facto das pessoas de repente terem ficado com uma parte do ordenado... Essa é a parte que não convém sempre ocultar. Convém sempre ocultar ou meter debaixo do tapete. O que é que acaba por acontecer? Estas pessoas que foram educadas, como dizia, para cumprir as suas obrigações, acrescentam ainda esse ponto de culpa. E quando vêm a falar, já não têm... Vamos lá ver. Essa vergonha e essa eventual culpa tem um aspecto positivo. Ou deveria ter. Que era aquilo de permitir às pessoas pedir ajuda cedo. Porque é possível. Se pedir ajuda mais cedo, é possível a intervenção das associações. O Banco de Portugal tem feito algum esforço no sentido de educar os bancos ou disciplinar os bancos. Tem sido um esforço suficiente, em seu entender? Não tem sido suficiente. E não tem sido suficiente porque nós vamos sempre esbarrar na mesma situação. A iliteracia financeira de que falava a doutora foi muito conveniente durante dúzias de anos para os bancos impingirem aos cidadãos todos os produtos que resolveram inventar. Aliás, eu lembro-me, julgo que nos lembramos todas, de ver uma senhora dentro de uma banheira de espuma, num anúncio televisivo, que passava muitas vezes à hora de jantar, ela desligava o telefone, ainda dentro da banheira de espuma, e dizia: já tenho mais 6.000 euros na conta. Isto é aproveitar a fragilidade de muitas pessoas para lhes impingir a ideia do crédito fácil. Era fácil uma pessoa recorrer ao crédito à habitação e o banco dizer-lhe: olha, fazemos um spread um bocadinho mais barato, se entretanto pedir mais 5.000 euros para comprar ações do nosso banco. Ou, veja lá se não precisa agora de trocar de carro. Ou, nada disso foi regulado. Politicamente não houve nenhuma intervenção nesse sentido. Não houve, porque... eventualmente, estas são as perversidades da economia de mercado, que aliás hoje já muito insuspeita gente diz que não pode ser assim, não pode ser tão selvagem. Mas a partir do momento em que se vêem os cidadãos como consumidores, repare, as coisas andam todas ligadas. A economia é mais ou menos o sistema circulatório da sociedade. E quando existem tromboses ao longo do sistema circulatório, essa sociedade tem de ficar doente. Repare, o problema que nós temos dos idosos, e que falamos muitas vezes da solidão, da desproteção, etc., são as pessoas que tipicamente em Portugal, e noutros países, já não são consumidores, nem produtores. E, portanto, cidadãos também nunca foram? Mas continuam a ser gente. Nunca foram cidadãos, não é? Porque, como está a dizer, somos uma cidade de consumidores. E, portanto, isto é um bocadinho mais largo. Ana Passos, no caso da DEC, qual é o perfil do sobreendividado que vos chega?
Deixe-me ainda ir aqui ao apoio judiciário. O apoio judiciário, ao Estado português compete dar apoio judiciário a quem não tem capacidade para contratar, porque não tem rendimento para isso, um advogado. Pode defender em tribunal. Portanto, é aí que estamos a falar no apoio judiciário, só para enquadrar. Não é? Portanto, é já uma fase adiantada em que os processos já há penhoras ou a pessoa precisa de se defender em tribunal. Pronto, o que acontece é que, na prática, só quem tem rendimentos muito reduzidos é que está a ter esse apoio. Ou seja, a classe dita média está aqui fora deste tipo de apoio. Mas também pode pedir, peço desculpa interromper, alguma orientação, não é só quando o processo já está em ação, não é? Pode pedir uma consulta jurídica e pedir alguma orientação. Mas está a falar de insolvência? Não, para qualquer coisa. Pronto, precisa de um advogado que pode defender num processo qualquer em tribunal. Mas já agora, reportando também àquele estudo que a DECO fez e que falaram na peça inicial... Vamos falar mais adiante. Eu queria que me desse um perfil do sobreendividado. O perfil do sobreendividado, em 2013, foi alguém que, não estando em situação de desemprego, já passou por ele, em que o agregado familiar, ou um dos elementos do agregado familiar, passou já por uma situação de desemprego e é trabalhador por conta de outrem privado. Passou, mas já não está neste momento não está. Na sua maioria não esteve. Já esteve e não está neste momento. Tem em média 5 créditos, um dos quais crédito à habitação, créditos pessoais, cartões de crédito. Em média 5 créditos. 5 créditos, portanto... pode ser um crédito à habitação. Crédito pessoal pediu dinheiro, não sabe bem para quê. Crédito pessoal pediu dinheiro sem dizer para que fim é. Um crédito automóvel é para o fim de aquisição de automóvel. Depende, não é? Portanto, crédito à habitação é para a habitação própria. Um pessoal, 2 ou 3 cartões de crédito, não é? Em média 5 créditos. É casado entre 40 e 54 anos. Esta faixa etária entre os 40 e 54 anos, é uma franja em que temos muita incidência de pessoas a pedir ajuda. Consegue-se perceber porquê? Porque muitos passaram por desemprego ou já estão em desemprego. Muitos até já passou o período em que têm direito a subsídio de desemprego e, portanto, já estão sem subsídio de desemprego. E nessas idades é crítico já conseguir arranjar emprego? E é muito complicado nesta idade conseguir emprego. Outros há que foram empresários em nome individual e, dada a conjuntura económica, o negócio não funcionou, nem sequer têm direito a subsídio de desemprego e, portanto, só um dos elementos do agregado familiar é que está a suportar a família. Muitas vezes já os próprios pais reformados estão já a receber os filhos, tentando também ajudar. E tem já uma taxa de esforço, como disse, de 98%. E esse perfil é diferente dos anos anteriores ou ligeiramente diferente? O que é que muda aí? O que é que mudou nos últimos tempos? Temos algumas alterações. Temos muitas famílias monoparentais, divorciados também, alterou ligeiramente. Pessoas de idade que também temos em número crescente reformados. E pessoas com alguma doença também que têm algum peso da doença associado a estes outros fatores, também população mais frágil, exatamente, de alguma forma. Mais vulnerável de alguma Já vamos forma. regressar aqui à nossa conversa. Penso que podemos falar neste momento com a Carolina Ribeiro, de Vila Nova de Gaia. Penso que não, ainda não está connosco. É uma espectadora que está desempregada nesta altura, vive a família apenas com o rendimento do marido e ela ia falar-nos um pouco da experiência dela, de vida. Vamos tê-la com certeza mais adiante no programa. Paula, gostava de saber um pouco mais sobre a forma como vocês trabalham, sobretudo explicar às pessoas de que forma é que o microcrédito, para quem esteja nessas condições, pode ser uma ajuda. Muito bem, vou tentar explicar de maneira Vamos que lá, então. quem nos ouve compreenda minimamente. Não temos muito tempo, até à próxima rubrica. Vou-lhe pedir que seja concisa. Ok, portanto, a Associação Nacional de Direito ao Crédito é uma instituição sem fins lucrativos que foi criada há cerca de 15 anos e que, no fundo, para ser então sucinta, optou por um modelo em que estabeleceu parcerias com os bancos. E, em resultado dessas parcerias, no fundo, a Associação, através de técnicos especializados, apoia as pessoas que têm uma ideia de negócio, que precisam de pequenos montantes para criar... Os pequenos montantes vão até quanto, para as pessoas saberem? Neste momento, o valor mínimo é de 1.000 euros e o máximo de 20.000, consoante as modalidades, porque há diferentes modalidades. Mas situamos-nos aqui assim nesta baliza, enfim, até aos 20.000 euros. E, portanto, as pessoas que têm uma boa ideia de negócio, que têm capacidades, enfim, um perfil de atributos
adequados para lançar o negócio, que precisam, portanto, de um pequeno montante. Expõe-vos a ideia, é isso? Sim. Expõe-vos a ideia. Entram em contacto connosco, a associação, através desses técnicos, depois de uma triagem inicial, nomeadamente para verificar se estão cumpridos os requisitos bancários, e é aí que desde os logo... Os requisitos bancários de quem pede este microcrédito, isso quer dizer o quê? Isto significa o quê? Significa que, à partida, uma das condições logo dificilmente ultrapassável, porque são exigências dos bancos que no fundo financiam, não é? Nós não podemos financiar, emprestar dinheiro a pessoas que tenham incidentes bancários, concretamente. Portanto, não podem ter dívidas aos bancos, não podem ter passado cheques sem cobertura, não podem ter o seu nome no Banco de Portugal. Isso tem viabilizado muitos projetos. Estão em incumprimento. Mas podem ter algumas dívidas, mas se estiverem em incumprimento, ou seja, havendo um incidente, claro, se tiverem incidentes ativos, isso à partida são rejeitadas. Tem impedido muitas ajudas vossas em relação a muitas pessoas? Não sei quantificar, mas sim. Claro. Há, portanto, uma parte significativa das pessoas que nesta triagem inicial fica logo de fora, de facto. E, portanto, depois desta verificação, no fundo, os técnicos fazem um trabalho com as pessoas, ajudam-nas no fundo, a dar sustentabilidade, a validar aquilo que é o seu projeto de negócio. Às vezes, nesta fase, também se conclui que as pessoas não têm uma ideia suficientemente sólida, que não têm a experiência, ou as características, ou as condições adequadas para levar a cabo aquele projeto, e alguns também vão ficando por aí, mas se de facto o projeto é viável, se tem condições... Então, o técnico ajuda a pessoa a elaborar um projeto, um plano de negócio simples, não é nada do outro mundo, nada de muito complicado, portanto, e depois esse projeto é apresentado para validação de uma comissão de crédito. Portanto, não é só aquele técnico que de alguma maneira tem uma opinião sobre aquele projeto, há depois uma comissão de crédito que se reúne, enfim, com um conjunto variado de pessoas, e de que eu faço parte também, uma dessas comissões, e que ajuda a validar, a dar sustentabilidade, digamos assim, a esse projeto. E depois de aprovado por esta comissão de crédito, é apresentado ao banco. E quem empresta é o banco. E, portanto, mas a associação serve um bocadinho como rede, como garantia, não é? Sim. Ou seja, quer dizer que aquele negócio, aquela proposta de negócio já passou por um crivo e por técnicos, e portanto isso é que dá a garantia ao banco. Não só na sua preparação, como também nessa fase da aprovação. Banco ser sempre que aprovar ou não, não é? Sim, é o banco que empresta o dinheiro. Na maior parte dos casos, os processos que são preparados por vocês, pela associação, têm depois confirmação bancária, têm a aprovação bancária? Sim, eu diria que de uma maneira geral, esta fase da aprovação, nessa fase da aprovação, não, tendencialmente os projetos são aprovados. Há um ou outro que depois o banco encontra, às vezes, alguns problemas que não consegue ultrapassar ou que não quer ultrapassar, e há alguns projetos que ficam pelo caminho nessa fase, mas o principal crivo é prévio. Vamos falar depois desse processo a seguir, depois dessa aprovação bancária e do empréstimo ser atendido, porque o vosso trabalho não termina aí. Vamos fazer agora aqui uma pequena pausa para falar das doenças sexualmente transmissíveis. Elas têm um impacto social e na vida das pessoas importante. Vamos conhecê-las melhor e saber como é que devem ser evitadas. Bem-vinda mais uma vez ao Sociedade Civil. A Paula Ramoa, já a conhecem, é ginecologista. Hoje vai-nos falar das doenças sexualmente transmissíveis. Peço desculpa, talvez fosse bom começarmos por aí, por explicar às pessoas o que é que cabe, ou que doenças é que cabem dentro deste grupo das doenças sexualmente transmissíveis. Neste momento, as doenças sexualmente transmissíveis são o problema mais relevante na saúde pública em Portugal. Eu começo já por dividir isto em dois grandes grupos, que é o primeiro grupo são as hepatites e o vírus do HIV. Todas as hepatites? Todas as hepatites. Portanto, até A, numa percentagem muito pequena, pode ser adquirida por via sexual. E o vírus do HIV. Eu separo este grupo porque as manifestações da doença são manifestações sistémicas e geralmente não vão caber no âmbito da ginecologia. Depois temos o segundo grupo, que são doenças também adquiridas através da relação sexual e que são devidas a micro-organismos
nomeadamente parasitas, bactérias e vírus, e esses sim têm manifestações a nível dos órgãos genitais e que podem, por esse motivo, levar a doente ao médico. Quais são as mais importantes dentro desse grupo que nos estava a referir agora? O panorama tem-se modificado ao longo do tempo. Está há anos atrás, aquilo a que nós chamávamos banalmente a gonorreia, provocada por uma bactéria, que é a Neisseria gonorreia, era a doença mais comum e mais prevalente. Neste momento o panorama mudou e nós temos uma infecção causada por uma bactéria chamada clamídia, que infelizmente na maioria dos casos ela é assintomática, só que ao longo do tempo ela pode ter repercussões graves a nível da saúde, nomeadamente a nível da infertilidade. Não se dá por ela? É isso? Pois, o problema é que isto é curioso, porque é assim, as senhoras quando vão à consulta com queixas... E é uma doença só das mulheres? É uma doença das mulheres transmitida também pelo parceiro e vice-versa. Quando as senhoras recorrem à doença com sintomas muito exuberantes, normalmente devem-se a candidíases, que é uma micose que não é adquirida sexualmente e que preocupa as senhoras porque realmente causa um mal-estar muito grande. As outras doenças são normalmente diagnosticadas, por acaso, numa consulta de rotina. Por acaso não, porque nós vamos ver e vamos pesquisar e vamos observar. A consulta de rotina também serve para essas coisas. Exatamente. Não é? Mas quais são as consequências desta doença? Estava-me a dizer, é a infertilidade, geralmente? Fundamentalmente a infertilidade. No homem e na mulher? Na mulher. Na mulher. Porque a doença, portanto, esta bactéria é uma bactéria que tem a capacidade de ascender através do trato genital, de provocar alterações a nível das trompas, tornando-as ocluídas, portanto, a gravidez natural deixa de ser possível e, em casos mais graves, pode causar abscessos dentro da pelve, da barriga e, em casos muito graves, peritonites de uma gravidade realmente considerável. Eu há pouco tempo tive uma senhora assim, que nos apareceu no serviço de urgência e que realmente teve muito mal, internada em cuidados intensivos, por uma doença dessas que não estava diagnosticada. Portanto, a melhor forma de diagnosticar é fazer a consulta regular de ginecologia, não é? Exatamente, até porque quando existem sintomas, eles são inespecíficos. Dou-lhe o exemplo das queixas urinárias. Há muitas senhoras que vão e que se queixam e andam nos centros de saúde a queixarem-se de dificuldade a urinar, uma certa ardência a urinar, e esta queixa é entendida como uma infecção do trato urinário puro. E as senhoras acabam por ser tratadas a uma cistite, uma infecção urinária, e na realidade não é. É uma infecção por um destes micro-organismos e, portanto, necessita de uma consulta um bocadinho mais vasta, um exame objetivo bem realizado. Portanto, é uma questão muitas vezes que os próprios médicos de família têm que ter atenção. Exatamente. Não é? Exatamente. E despistar. E despistar também. A SIDA não entra aqui, Paula? Pois, a SIDA entra no primeiro grupo que eu lhe falei. Realmente é uma doença que, para além, tem várias vias para ser adquirida e de transmissão, mas que uma muito considerada é realmente a via de transmissão sexual e tem um problema agravante relativamente a todas as outras doenças. É como a pessoa, quando adquire o vírus, fica imunologicamente deficitário, portanto tem as suas defesas muito em baixo, o contacto com outro micro-organismo, ou qualquer outra bactéria, pode se tornar muito exuberante. E, portanto, todas as infecções que advenham podem ser infecções muito mais graves do que se a pessoa não tivesse infectada com HIV. Para além de que, normalmente, uma pessoa infectada por HIV, apesar de agora nós considerarmos que já não existem grupos de risco para a infecção do HIV, portanto, toda a gente tem que estar precavida contra essa infecção, associando essa infecção aos toxicodependentes e à prostituição, por exemplo, de facto torna as pessoas que recorrem a esses serviços e a essas situações mais suscetíveis de obter infecções e, como tal, No caso da gravidez, estas doenças podem comportar-se de outra forma, ou seja, há riscos acrescidos em algumas situações, há cuidados específicos a ter ou não? O cuidado é sempre fazer o diagnóstico atempado. O diagnóstico destas doenças, uma vez que elas dão sintomas, quando dão sintomas, os sintomas são semelhantes entre todas, o diagnóstico é laboratorial. Portanto, é muito importante recorrer ao ginecologista e fazer
o despiste laboratorial. Portanto, o exame, há exames que se fazem em tempo real na consulta, mas só despistam 2 bactérias. Como normalmente estas infecções coexistem, ou seja, há mais do que uma bactéria associada, o melhor, e pelo menos aquilo que eu pratico na minha consulta, é fazer uma colheita do exudado vaginal e do exudado do cérvix, do colo vaginal, e enviar para o laboratório. E aí fazem-nos um exame bacteriológico completo, como se da urina se tratasse, e depois nós temos um antibiograma, ou seja, sabemos qual é a bactéria e sabemos qual o antibiótico vai ser mais eficaz para debelarmos essa infecção. Estas doenças de que me falou são tratáveis? São tratáveis, evidentemente, com os antibióticos também ou não? E curáveis fora também. Do primeiro grupo, não é? As hepatites e essas coisas, as doenças sistémicas, não é? As primeiras que me falou. Sim, mas hoje em dia também é possível controlar essas doenças. HIV ou pela SIDA não quer dizer, pode ser um portador crónico e pode morrer de outra coisa qualquer e de não vir sequer a manifestar a doença. Portanto, estas doenças têm tratamento? Têm tratamento. Relativamente às grávidas, foi a questão que me colocou. É importante o diagnóstico antes do parto porque estas infecções podem se transmitir ao feto durante o parto vaginal. Por exemplo, a clamídia é a causa mais frequente de invisuais nos países, por exemplo, da África, nos países do terceiro mundo. Os bebés podem nascer com pneumonias, por exemplo, pneumonias adquiridas durante o parto, sepsis também. Porque a doença não é diagnosticada? Porque ela existe, exatamente, existe na vagina, existe no colo do útero e a passagem através do canal de parto vai privilegiar uma possível infecção. É complicado, Paula Rameau, explicar às pacientes estas doenças ou explicar-lhes que estão com um problema destes ou não? Isso é a parte mais complicada. É? É. Porque, isto é assim, há doenças que têm uma semivida muito longa. Ou seja, olha, o exemplo do HPV, que é o papilomavírus humano, em que as meninas agora são todas vacinadas e muito bem, segundo o Plano Nacional de Saúde. Exatamente. Se nós contactarmos, tivermos um contacto com o vírus do HPV, nós podemos viver 10 anos infectados sem nunca nos ser diagnosticado esse vírus. Portanto, ele fica latente no organismo. Portanto, dizer a uma senhora no dia em que essa doença for diagnosticada, dizer-lhe que realmente se deve a uma infecção de transmissão sexual, não é? Onde é que se deu o contacto? Ou quando é que se deu o contacto? E as senhoras normalmente arranjam ali uns problemas conjugais um bocadinho sérios, porque começam a desconfiar dos maridos e as coisas são complicadas. Mas se isso for explicado pela ginecologista ou pelo ginecologista... Há outras que não é bem assim, não é? Há outras difícil. Que se adquirem, que se desenvolvem no espaço de uma semana. Sim. Portanto, há sempre que ter algum cuidado na forma como se transmite esta informação. Exatamente. É preciso conhecer muito bem a doente e eu às vezes, sinceramente, acho que o melhor é tratar o casal, porque isso é muito importante. O casal tem sempre que ser tratado, os dois parceiros, e ficar a conversa um bocadinho por aqui, porque acho que não vale a pena estar a criar tantas desavenças, não é? Em famílias, que isso é um problema. Portanto, uma das consequências, para além da doença, dos sintomas da doença que ela pode provocar, é também na dinâmica do casal, não é? É, exato, pela forma como, isto hoje em dia houve uma mudança comportamental. Comportamental a nível dos jovens. Os jovens hoje em dia, desde muito cedo, desde a adolescência, que têm contactos sexuais. Tem uma vida sexual mais ativa, claro. Mas a única vez com parceiros que nem sequer conhecem, há a mobilidade das populações, não é? Muitos homens e muitas mulheres em negócios, pelo mundo fora. Tudo isso mudou. Exatamente, tudo isso mudou. E há mais uma coisa engraçada. Para terminarmos, Paula. Que antigamente nós havia casas de prostituição, isto é histórico há muitos anos, e essas senhoras estavam identificadas e tinham um controle sanitário periódico. Agora isso não Hoje acontece. em dia é uma coisa generalizada e como tal já não é possível controlar essa população. Muito obrigada, Paula Rameau, por ter vindo à Sociedade Civil falar-nos hoje das doenças sexualmente transmissíveis. Vamos regressar ao tema principal do Sociedade Civil de hoje, o estado financeiro das famílias portuguesas e como ajudar as que se encontram em dificuldades. Obrigada.
Eu gostava, Filomena, de aprofundar um bocadinho mais consigo esta questão que estávamos a levantar há pouco e que levantou no início do programa, das dificuldades que as pessoas têm numa situação de separação, de resolver o problema da casa, né? Até que ponto isso tem agravado também as finanças das famílias. Estava a explicar há pouco que é muitas vezes complicado que um deles apenas, uma das pessoas do casal, fique com a casa e que possa pagar, digamos assim, a parte da casa que compra à outra pessoa, podendo ela ficar financeiramente livre, não é? Isso acontece porque o banco impõe restrições nestas circunstâncias ou porque é que acontece? Há duas situações distintas. Sim. Uma das situações é a pessoa que fica com a casa não tem capacidade para a pagar sozinha. Aí, normalmente, o que acaba por acontecer é que a pessoa não fica com a casa. Portanto, aí o problema é menor. A questão que se coloca, ou melhor, o problema não é menor. O que acontece é que é um problema que não tem solução que não seja ou a venda da casa a terceiro e a liquidação do crédito, ou então, eventualmente, nos casos em que isso é possível, a dação em pagamento, isto é, aquilo que nós comumente chamamos de entregar a casa ao banco. O que também levanta questões. Não é uma solução. Levanta questões porque a casa foi avaliada de uma forma, não é? Para o empréstimo e depois é avaliada de outra. Levanta questões porque o banco lhe avaliou a sua casa em 150 mil euros para lhe conceder o empréstimo. Agora, quando vai falar com o banco e diz, olha, eu não posso pagar, está aqui a casa, fica com ela, diz, calma que a doutora ainda deve 140 mil e a sua casa que nós avaliámos em 140 para a senhora a comprar, para nós ficarmos com ela, vale 70. Portanto, podemos é fazer o seguinte, entrega a casa e depois fica a pagar um crédito à habitação numa casa que não é a sua habitação e que já nem é sua, porque esse crédito residual vai ter de ser pago. Essa é uma das questões. A outra questão é aparentemente mais simples. Há uma senhora que fica com a casa e diz, muito bem, eu fico com a casa e responsabilizo-me pelo pagamento do crédito. E, portanto, nos próximos 25 anos eu vou pagar as prestações todas, não tenho este problema, está tudo bem. O que é que acontece? Ou pode acontecer, quando, se os rendimentos, se o banco assim o entender e entender que há uma diminuição da garantia do banco, não obstante o marido já não ter, está tudo combinado entre eles e até pode correr tudo bem. Mas o banco diz, pois, mas o senhor não sai do empréstimo porque isso envolve uma diminuição da nossa garantia e, portanto, não pode. Mas espera aí, mas é que não queria sair só eu. É que, sabe, os meus pais, dele, são fiadores. E precisamos de sair os três. Bom, ainda é pior. Não sai coisa nenhuma. A menos que o banco aceite uma substituição de fiadores ou a prestação de uma outra garantia. Isto que ainda podia fazer sentido, se calhar em 2008 ou 2009, hoje em dia não existe na prática. Primeiro porque ninguém quer ser fiador. Portanto, na maior parte das situações, o que é que acaba por acontecer, Filomena? Quando as pessoas não conseguem resolver este problema, o que é que está a acontecer? O que está a acontecer, e conheço inúmeros casos, o que acaba por acontecer é que as pessoas se conformam e aquele que sai de casa, vai para a casa dos pais, vai arrendar uma casa e vive na perspectiva de viver anos a fio sem poder ter outra opção de vida, outra decisão, porque tem na mesma dinheiro ao crédito e rezando todas as noites para que tudo corra bem. Porque eu conheço uma situação em que, na sequência do divórcio de um filho, os pais também se divorciaram, porque eram fiadores. E, portanto, houve duas famílias que acabaram por se partir, sendo que na segunda a causa próxima foi exatamente... Muito bem. Vamos fazer aqui uma pequena pausa, porque agora sim penso que já conseguimos falar com a Carolina Ribeiro. Ela está a ligar-nos a partir de Vila Nova de Gaia. Olá, Carolina, bem-vinda. Olá, boa tarde. Como Tudo está? Bem? Sei que está desempregada, não é? Deixou-nos essa informação. Eu deixei a informação do seguinte, estou a ver o vosso programa e o que me leva às vezes à revolta é o seguinte... Nós trabalhámos muitos anos e descontamos. A minha empresa não fechou, foi a Salvador Caetano. Ainda está o ativo. E eu em 2007... E a Carolina está desempregada há quanto tempo? De 2007.
Trabalhei lá há 26 anos. Quem diz eu, o meu chefe e colegas de trabalho, já estamos todos cá fora, não é? Porque somos antigos. Sim. E foi alegado o despedimento coletivo quando entrou essa lei para o nosso país. Já não tem subsídio? Não tenho subsídio. E no tempo do desemprego eu nunca estive parada. Eu estive na 4ª repartição de finanças, eu estive na conservatória predial, tudo em POCs, que antigamente se chamava o trabalho ocupacional, para ir buscar mais umas migalhas, que era mais 20% do meu ordenado. Porquê? Porque a gente, quando tem os filhos, um a estudar no ensino superior, apesar de ser estatal, tem que pagar de 3 a 3 meses as propinas. Quantos filhos tem, Carolina? Tenho um com 25 e tenho uma com 14 que está agora no 9º ano. E quer-se dizer, eu nunca fui de parar e nunca fui de baixar a cabeça, mas gostava às vezes de perguntar, quero agradecer à Associação de Vilhar de Andorinho, esta associação já me foi dada pela Segurança Social, porque eu também já estive neste barco de pedir ajuda e vou voltar a pedir, e não tenho vergonha de o dizer. Só tenho tristeza de nós descontarmos muitos anos para este país. O meu marido está a trabalhar e já assinou um termo de responsabilidade para ser operado ao coração, e 850 euros brutos que ele ganha, eu gostava que me dissessem o que 850, é que eu faço. foi isso que me disse? Brutos. Porque ele não os traz para casa. E eu gostava que me dissessem o que é que eu hei de fazer com um filho que tem 25 anos feitos, que fez em setembro, é asmático de nascença, está a ser agora vigiado no Hospital Eduardo Santos Silva em alergologia. Tenho uma filha que toma Ritalina lá, que está em neuropediatria, porque é um bocadinho hiperativa. Quer-se dizer... estudar, a crescer, não lhe posso cortar nem os punhos, nem os tornozelos, não é? Que é mesmo assim. A criança está a crescer, não quer dizer que todos os meses vá comprar roupa, nem dá, tão pouco. E eu gostava de perguntar, às vezes certas, eu sei que se calhar não me poderão ajudar, mas esta revolta, porquê? Porque nós vamos à Segurança Social, o marido ganha, e eu não pude recorrer ao subsequente, porque o dinheiro que o meu marido ganha, que há uns anos que ele não é aumentado, ele ganha ao bruto 850, e depois há uma coisa, eu nunca parei, e depois de ter acabado o meu desemprego, eu ainda ao mês passado, o ano passado, em agosto de 2013, eu fui trabalhar para uma clínica, que se calhar essa Associação de Vilhar de Andorinho conhece, que é o Amigo. Não é uma associação, estamos a falar da Junta de Freguesia, a ação social da Junta de Freguesia. Pronto, mas conhece de certeza esta clínica que eu vou falar, que é a Amicle Hotel. Fui para uma empresa de trabalho temporário, trabalhei sábados e domingos, e o feriado foi o dia 15 de agosto de 2013, e posso dizer que foi para comprar uns óculos. Que de 2007 eu não tinha dinheiro para uns óculos que são progressivos. Porque eu trabalhei 26 anos no escritório. E os computadores, a máquina de escrever, o escrever à mão, tudo isto cansa a nossa vista. Eu tenho 51 anos de idade. Claro. Não sou velha. Mas pergunto a mim mesmo, se não é andar a aproveitar um bocadinho aqui, um bocadinho acolá. Eu tive 3 meses na escola secundária de Portanto, Canelas. vai encontrando pequenas tarefas, pequenos trabalhos, não é? Temporários para fazer, para conseguir acrescentar isso é ridículo. alguma... Temos que viver um dia de cada vez. Algum dinheiro àquilo que o seu marido ganha. Agora pergunto eu, se eu pedir ajuda para o meu filho não entra no meu agregado familiar, porque tem 25 anos. Mas se ele estivesse a trabalhar, porque é o que interessa para a Segurança Social, é rendimentos e não despesas, eu gostava de perguntar, quer dizer, a Segurança... Faça a pergunta finalmente, Carolina, que temos que avançar. Quer dizer, qual é a pergunta? A pergunta é esta, quer dizer, quando não tem rendimentos, o jovem é para matar. Abate-se. Muito obrigada pela sua participação. É isso que eu tenho para dizer, e é triste quem diz na minha casa. Obrigada, Carolina. Acontece isso. Muito obrigada, boa tarde. Nada, com licença. Eu não sei se alguém poderá responder a esta questão. Eu não percebi muito bem a última questão. Um filho mais velho que tem 25 Exato. anos, portanto que não está a trabalhar e que para todos os efeitos já não é tido como fazendo parte do agregado familiar, não é? Não, isso também não é verdade. Não é verdade. Okay, para a Segurança Social fazem parte do agregado todas as pessoas com relações sanguíneas e que partilhem mesa e habitação. Há aqui alguns dados que devemos realmente analisar e vão de encontro à caracterização até das famílias que a doutora Ana Passos estava a referir.
percebemos que esta senhora está desempregada desde 2007, tem 51 anos e trabalhou 26 anos num escritório, não é? E, portanto, está naquela faixa etária dos 40 a 54 anos que a doutora Ana Passos esteve a caracterizar, não é? E estas pessoas realmente têm alguma dificuldade na integração no mercado de trabalho. Porquê? Porque estão naquela idade complicada, não é? Em que são muito velhas para trabalhar e muito novas para pedir a reforma, mas tiveram 26 anos, não é? Neste caso, a senhora teve 26 anos a trabalhar num único local. Sim. Isto, se até antigamente dava alguma estabilidade, agora ocorreu o desemprego. É difícil para esta pessoa que não tem uma vasta experiência, não pode abrir o leque, não é? Aqui de procura ativa de emprego. Relativamente aos tais POCs que a senhora estava a referir, realmente chamavam-se programa ocupacionais, agora chamam-se contratos de emprego e inserção e são para beneficiários quer do subsídio de desemprego, quer do rendimento social de inserção, em que se chama contrato de emprego e inserção mais. No caso do subsídio de desemprego, realmente têm uma bolsa de 20% e podem ter direito ao subsídio de alimentação e ao subsídio de transporte. O que levanta aqui outra questão, não é? O objetivo desta medida é integrar as pessoas no mercado de trabalho para não perderem ritmos de trabalho e para irem alargando a sua experiência. Contudo, estas pessoas continuam a receber o subsídio de desemprego, não é? E pronto, é um direito que elas têm porque já descontaram. Realmente aqui os rendimentos... Eu acho que a questão mais importante que a Carolina colocava tem a ver com o filho mais velho. O filho mais velho. E pareceu-me, pelo menos, eu não cheguei a perceber muito bem, ela falava da segurança social, mas não sei que tipo de... Estará desempregado e ela tem alguma mágoa por ele não fazer parte, mas ele faz parte do legado familiar, para a segurança social. Portanto, é quando não estiver a trabalhar mesmo... Eu julgo que é um caso típico do que estamos aqui a falar, das dificuldades e da ginástica financeira que as famílias portuguesas têm que passar, nomeadamente quando há alguém no desemprego. E no caso está a mãe e o filho no desemprego, não é? Portanto, há um elemento agregado familiar a suportar a família. Já vamos voltar. Eu sei que queria acrescentar coisas ainda aí em relação a isso. Já vemos. Vamos ver a próxima reportagem e voltamos já. Vamos conhecer agora a história de 3 jovens formados em Psicologia e em Educação Social que decidiram juntar-se e criar Afios e Desafios. Eles ajudam muitas famílias na região do Porto. O Sociedade Civil mostra-lhe o trabalho da recente IPSS Fios e Desafios. 3 jovens formados em Psicologia e Educação Social encaram o trabalho comunitário como vocação e ajudam as famílias no Distrito do Porto. Só apoiam famílias com menores a cargo. É uma associação que trabalha para ajudar as pessoas a serem um bocadinho mais felizes. Famílias, preferencialmente com menores, e na organização da família, para o bem-estar de todos os membros da família individualmente e, consequentemente, do sistema familiar. A nossa intervenção é uma intervenção muito sistemática, muito próxima, portanto, há famílias que nós estamos várias vezes por semana, com quem nós estamos várias vezes por semana. Há famílias que, depois, ao longo do processo, vão sendo cada vez mais autonomizadas e esse é o nosso objetivo, é que a família seja organizada e feliz e autónoma, completamente autónoma. Há muita gente a precisar, os pedidos são cada vez mais de pessoas que nos procuram, mas também de instituições com quem trabalhamos em parceria, que exercem outro tipo de função nesta gestão dos processos das famílias e realmente são famílias que já não são só as famílias, as antigas famílias que precisavam das ajudas, as famílias que viviam nos bairros sociais, por exemplo, as famílias que tinham listas de processos enormes em vários sítios. Não são só as famílias que têm desempregados de longa duração, também temos agora novas famílias. Estas novas famílias que eram estruturadas, que também viviam nos bairros, mas que eram mais estruturadas e que neste momento, por motivos desta conjuntura atual, também ficaram em situação de enorme desorganização. Mas eu acredito e quero sempre tentar ajudar nisto, o bem-estar de cada um consigo. E com os outros, justamente porque isso como diz, é exatamente isso que diz. Acho que isto é o núcleo onde se deve trabalhar para que toda a sociedade, de facto, esteja sempre melhor. Se nós estivermos melhores connosco, se nós estivermos bem connosco, nós vamos estar bem com os outros também. E se todos estivermos mais ou menos bem, vamos conseguindo gerir este equilíbrio das coisas boas e das coisas más que nos vão acontecendo. Maria e Elizabeth são 2 casos apoiados por esta instituição, sem a qual sobreviver seria impossível. Elizabeth, muito obrigado por partilhar connosco um bocadinho da sua história.
Porquê é que bateu à porta desta casa? Eu vim-me inscrever aqui num curso e depois eu, como ando com uma doutora de tribunal, por causa da situação da minha filha mais velha, que tem um bebê, a minha doutora de tribunal, como não pode estar, acompanha, mas não pode estar muito tempo a seguir-me, comunicou com a doutora daqui para se me poder acompanhar mais tempo e derivado como eu ando aqui num curso, não é? Mas tem trabalho? Elizabeth trabalha? Não, estou desempregada. Inscrevi-me num curso, mas já estou há muito tempo em casa, sem trabalho. Está sozinha? Tem companheiro? Estou sozinha, com 3 filhos, tenho um netinho ao meu encargo. Vivo de 295 euros de rendimento mínimo e 105 euros de abono. Esta situação de desemprego, de não ter dinheiro, tem quanto tempo? Há quanto tempo é que está nesta situação de tanto aperto? Já estou há muito tempo. O que é muito tempo? Um ano? Não, já estou para aí 3 anos. Portanto, há 3 anos que conta os cêntimos? Sim, é muito complicado. Eu pago, praticamente o meu dinheiro é para comer. O que é que aconteceu na sua vida para precisar do apoio desta associação? Eu fui vítima de violência doméstica. Quantos anos? Tive 16 anos com o pai dos meus filhos, já tinha 3 filhos, eu já estava farta daquela vida, tentei-me suicidar-me, fiz muitas coisas, pronto. Entretanto, os seus filhos também eram vítimas de violência doméstica? Não, eles não, nunca foram. Também não tinha ninguém que me apoiasse, não tinha o meu pai, não tinha a minha mãe, não tinha ninguém do meu lado. Tinha trabalho? Sim, mas normalmente era mais ele que tinha trabalho do que eu. Não, estou sem trabalho, sem RCI, estou sem nada. Qual é o seu objetivo aqui? Portanto, além do acompanhamento... Psicologia, não tem dinheiro? Portanto, não. Também precisa de algum apoio nesse sentido, não é? Sim, está eles a zero. deram-me bens alimentares. Mas esta instituição ajudou a acreditar mais? Deu um fio à sua vida? Sim, sinto-me muito bem com eles, já vejo as coisas de outra maneira e eu pensava que ia morrer, que não tinha ninguém que me apoiasse e eles têm-me apoiado imenso. Fios e Desafios é uma IPSS criada em 2011 e que também vive em gestão financeira apertada. Em 2013, apoiaram 488 pessoas, das quais 127 são crianças. Acompanham 14 famílias e desenvolvem também trabalhos contra o tráfico de pessoas e a violência contra mulheres. Começámos este programa a falar de um estudo, que foi um estudo feito recentemente pela DECO e pelas suas congêneres, a DECO em Portugal, e depois Espanha, Itália e Bélgica. Não foi, Ana Passos? Exatamente. Penso que é um estudo recente e que tem como conclusão geral que 1 em cada 10 famílias vive em pobreza real. Quer explicar-nos um pouco melhor este estudo, o que é que ele pretendia e, sobretudo, quais são os resultados que obteve? Anualmente a DEC e as suas congêneres nesses países fazem este estudo para avaliar a situação das famílias. Todos os anos. Este é relativo ao ano passado? Abril-maio do ano passado. Abril-maio de 2013. Sim. E a conclusão a que chegamos é que nos principais indicadores, nomeadamente a situação vivida de pobreza ou abaixo do limiar de pobreza de muitas famílias portuguesas, nos principais indicadores Portugal está pior situado. Do que os outros 3 países. A média é que é 10 famílias, não é? Em pobreza real. Exatamente. 1 em cada 10. 1 em cada 10. 1 em cada 10. Quando se fala em pobreza real, estamos a falar o quê? Das famílias não terem forma de pagar o quê? Em limiar de pobreza há vários indicadores, mas normalmente o que é utilizado é o do Banco Mundial e considera-se que uma família está abaixo do limiar de pobreza quando tem menos de 2 dólares por dia. Dá mais ou menos 419 euros por mês. Abaixo disto estará abaixo do limiar de pobreza. Neste indicador, curiosamente, Espanha, porque tem muito desemprego, está um bocadinho acima de nós. Em termos de rendimento disponível das famílias, em termos de preocupação relativamente à situação, em termos de fosso entre os mais ricos e mais pobres, Portugal está com os números piores. De facto, nós temos em pobreza real, em Portugal, 12% das famílias portuguesas, portanto, abaixo desse tal limiar de pobreza. E quando estamos a falar o que é considerado limiar de pobreza, era um mínimo para que permita à família viver com dignidade, ou seja, ter um teto,
ter capacidade de se poder alimentar condignamente, poder pagar, vestir-se, calçar, pagar eletricidade e água. E ir à escola já agora, não? E educação também é importante, claro. Educação. E como sabem, em Portugal, antes das transferências sociais, nós temos 4 milhões de pessoas nesta situação. Outro dos dados deste estudo que eu vi e que me pareceu também um bocadinho chocante é a quantidade de pessoas inquiridas que pensam como saída no suicídio. Pronto, esta situação provoca depois depressões, provoca desespero das pessoas. E as pessoas já estão vulneráveis financeiramente. Isto é a média do estudo, para os 4 países? Exatamente. Este valor subiu em relação ao ano anterior ou não consegue dizer, Ana? A situação está pior neste ano do que o ano anterior. E é pior só em Portugal ou é pior também nos outros países? Espanha, Itália e... É também nos outros países. Mas... Há mais algum dado que queira referir em relação a este estudo para eu poder avançar ao encontro de outra espectadora que está connosco? Em situação mais vulnerável serão as famílias monoparentais, as famílias que padecem de doenças crónicas e que é um bocadinho semelhante também ao perfil que temos sobre a endividado que recorre à DECO, não é? Exatamente, é verdade. Anabela Lopes, bem-vinda. Está a ligar-nos do Seixal, não é? Sim, Pai sim. Pires. Sim. Olá, boa tarde, Anabela. Boa tarde. Posso falar? Pode, claro. Quero colocar-nos uma questão ligada com o programa desta tarde, não é? Com o assunto desta tarde. Diga. Olha, é o seguinte, eu tenho uma casa comprada na província e deixei de pagar porque não pude, não é? Não é a casa onde vive, onde mora? Não, fui obrigada a alugar uma casa porque o meu marido trabalha aqui, não é? No Seixal. E é o seguinte, eu deixei de pagar. Eu estou reformada por invalidez, sim, não é? O meu marido está a trabalhar, mas só recebe 400 euros limpos. Agora até nem recebe porque o dinheiro do subsídio vai para um cartão, mas pronto, é 400 euros porque tem 3 créditos, não é? Tem a tal casa que tinha comprado, não é? O empréstimo ao banco? Sim, e tenho mais 3 créditos aonde estão a ser descontados no ordenado do meu marido. Uhum. Eu recebi uma carta... E esses créditos, quando foram contraídos por vocês, ainda os rendimentos já eram estes ou tinha outros rendimentos? Não, tinha mais, porque eu estava a trabalhar, não estava reformada por invalidez. Sim. E tinha mais, não, quer dizer, pronto, e o meu marido até na altura ganhava mais, que agora é que estão a fazer cortes no ordenado. E portanto está sobreendividada neste momento, sim, é isso? Sim, e eu recebi, porque até há um crédito que tenho, que até foi-me resolvido, que estou a mandar, outro crédito, mas esse estou a mandar diretamente para a advogada que foi tratado pela DECO. Sim. E é o seguinte, eu recebi aqui umas cartas ontem em que me disseram que vão-me fazer uma execução. Agora, é assim, eu queria saber se poderia pedir, neste caso... Essas cartas vieram de onde? Do executor. Pronto. E eu telefonei para lá e de lá disseram-me, o executor, disseram-me que iam fazer uma execução. Eu disse, é as coisas que eu tenho na casa? Sim, é as coisas que tenho agora nesta casa. Eu disse assim, então, mas como é que me vão fazer se eu não tenho nada meu? Porque é casa alugada, mas é mobilada. Mas eles vão fazer, o senhorio tem que apresentar uma declaração em como é como a mobília é dele, não é? É dele, como as coisas são dele. Muito bem. A melhor coisa que a senhora tem é pedir um apoio judicial. Foi o conselho que lhe deram. Sim, sim. E queria saber na prática se esse será o melhor caminho também, é isso? Sim, porque é assim, ou vou pedir à Caixa, à Segurança Social, ou se poderei pedir à DECO. Muito bem, muito obrigada, Anabela Lopes. Eu peço desculpa eu. não lhe dar mais tempo, mas estamos quase a fechar esta parte do programa. Certo. Muito obrigada. Muito obrigada, também. espero que corra tudo bem. Queres explicar a esta espectadora o que é melhor ela fazer? Tanto quanto percebi, já estão os créditos numa fase de penhora. Sim. Portanto, ela recebeu uma carta da solicitadora de execução, portanto já está na fase executiva.
Portanto, aí já está em tribunal, a DECO já não pode, porque nós fazemos mediação antes de acontecer. Portanto, a DECO não é o melhor situação. local para ela se dirigir. Poderá pedir apoio judiciário. O apoio judiciário. No sentido de se opor à execução ou tentar defender-se nessa instância. Muito bem. Rapidamente, porque estamos quase a fechar, eu queria ainda que, se fosse possível, a Paula Santos nos desse um pouco a ideia de qual é o apoio que vocês dão aos projetos que são aprovados no âmbito do microcrédito e até quando é que o dão? Ou seja, estas pessoas depois de começarem a montar o seu negócio, terem dinheiro para montar o seu negócio, continuam a ser acompanhadas pela associação, não é? Sim, sim, sim. Que tipo de apoio é que vocês podem dar aqui? Sim, os tais técnicos especializados que eu referi há pouco, que nós chamamos o técnico de microcrédito, sim, no fundo, depois do empréstimo concedido pelo banco, continuam a acompanhar os microempresários até à fase em que o microempresário amortiza completamente o seu empréstimo. Portanto, durante todo o período em que ele está a pagar o empréstimo ao banco, o técnico pode e deve, em função também das necessidades e das características, for necessário, sim, nomeadamente na relação que a com dívida o banco, esteja saldada. Na relação com o banco, resolver alguns problemas com que às vezes se deparam os empresários, etc. Os casos de sucesso são muitos, Paula? Penso que sim. Comparando, claro, que avançam, não é? Comparando, estas coisas são sempre um bocadinho complicadas, mas eu penso que as pessoas têm a ideia de que na dinâmica, enfim, habitual da própria economia, independentemente das pessoas recorrerem a este tipo de instrumentos de apoio, não é? O número de empresas que nasce e morre todos os anos é muito grande, não é? Há sempre uma... nós fizemos o ano passado, como aliás já tínhamos feito quando fizemos 10 anos, penso que terá sido nessa altura, mas o ano passado fizemos um estudo também de todos os microempresários apoiados por nós desde 2000, 2001 ou 2002 até 2012. E então, a que conclusões chegaram? Diga-me lá. De entre esses que receberam o apoio, creio que a conclusão foi de que cerca de 50% ainda se mantinha com o negócio aberto. Portanto, já depois de terem liquidado... O que quer dizer que as pessoas também têm que perceber que não há caminhos milagrosos, não é? Não. Ou seja, é inventando e nem sempre as coisas correm bem, claro, mesmo com o vosso apoio, com o apoio do microcrédito. Pagou e mantém o negócio aberto e com perspectivas razoáveis, mas há uma parte, por exemplo, que apesar de ter pagado, por exemplo, o empréstimo, encerrou, entretanto, o negócio. Pois, e não conseguiu outros, às vezes, nem uma coisa nem outra. Filomena, eu sei que queria deixar uma informação sobre uma associação, não é? Que trabalha também, ou apoia estas famílias, mas numa fase diferente daquela, por exemplo, que a DECO ajuda, ou a Ação Social da Junta de Vilar de Andorinho. Explique-nos que associação é. Foi ontem divulgado na comunicação social uma entidade SOS Famílias Endividadas que resulta de uma parceria no Centro de Apoio ao Endividado da Confederação Nacional das Associações de Família. Qual é a novidade disto? É que aquilo que se pretende é que, ao contrário do que tem sido feito até agora, em que a intervenção era numa fase pré-judicial, era como foi dito aqui, enquanto ainda não estão ações no tribunal, e as pessoas recorrem designadamente à DECO, aqui abre-se mais claramente uma coisa que, apesar de tudo, sempre foi existindo, que é a possibilidade de discutir ou de intermediar e tentar chegar a acordos, mesmo durante a fase judicial. Muito bem. Mesmo para terminar, como é que se chama a associação, para as pessoas saberem? SOS Famílias Endividadas. SOS Famílias Endividadas. Muito obrigada às 4. Antes de mais, vamos avançar e vamos falar agora de saldos. Já aqui tivemos o tema dos saldos. Vamos lembrar, no entanto, como comprar, nesta época do ano, os direitos que os consumidores têm e a melhor forma de aproveitar as baixas dos preços. Vamos fazê-lo com a ajuda da DECO. Gil, bem-vinda à Sociedade Civil, mais uma vez. Hoje vamos falar de saldos que vão durar até quando? Vamos lembrar? Neste momento, portanto, nesta época do ano, duram até 28 de fevereiro. Até 28 de fevereiro. Exatamente. Os saldos de inverno duram de 28 de dezembro a 28 de fevereiro. Os saldos de verão, de 15 de julho a 15 de setembro. Hoje falamos aqui, ou estivemos a falar, sobretudo, das famílias que vivem com mais dificuldades. Até que ponto é que esta época do ano, para quem precisa de comprar algumas coisas com uma certa urgência, pode ser um benefício?
Ou pode ser aproveitada? É sempre benéfico quando o consumidor consegue adquirir o bem com o menor custo possível, certo? Hoje em dia, ainda mais nos tempos difíceis que vivemos, isso é o principal objetivo para o consumidor, adquirir o maior número de produtos ao menor preço possível e com uma ótima qualidade. Os saldos, contudo, têm perdido alguma da sua, portanto, expressão que havia sido antigamente. Isto porquê? Porque nós, frequentemente, ao longo de todo o ano, vemos várias promoções, várias reduções de preço, portanto, não têm tanta expressão como haviam há alguns anos a esta parte. Sendo que o objetivo entre saldos e promoções não é a mesma coisa. Sim, mas já agora, antes de me explicar essa diferença, as promoções têm preços assim tão baixos como agora os dos saldos, ou não? Os saldos terão, à partida, preços mais acessíveis do que as promoções. Que as promoções. Isto porque, então os saldos podem continuar a ter o seu valor. Exatamente. Isto porquê? Porque também o saldo, o objetivo foi criado e o objetivo que substancia os saldos é que os consumidores, portanto, consigam adquirir o maior número de bens relativamente ao fim da coleção. Portanto, são feitas, e por isso é que só existem 2 vezes no ano, para escoar, portanto, o número de existências, de stock, no fim de cada estação. E para os comerciantes também poderem fazer liquidez, não é? E comprar as novas coleções? Exatamente. Por sua vez, as promoções, portanto, têm dois fins subjacentes, que é ou o lançamento de um novo produto ou então o aceleramento da venda de um determinado produto. Contudo, a diferença entre eles hoje em dia está quase esbatida para os consumidores. Mas legalmente são diferentes, não são? Em termos legais são diferentes. E as regras são diferentes também, não são? Os saldos só podem existir 2 vezes no ano e por isso é que existem os saldos de inverno e os saldos de verão, conforme já referi. As promoções podem existir ao longo de todo o ano, desde que não coincidam com o período de saldos. Mas nos saldos é possível ter numa loja todos os produtos em saldo, não é? Sim. Nas promoções isso não acontece, pois não? Os produtos, sempre que estejam mesmo com promoção ou com saldo, devem estar devidamente identificados e deverão estar colocados num separador, portanto, distanciado da dita coleção ou dos produtos normais, ou com preço sem redução. Sim, sim. Chama a atenção para as obrigações dos comerciantes nestas questões, nomeadamente nas questões de abordagem e da fixação de preços. Portanto, tem que estar afixado o preço novo, mas também a referência ao preço antigo ou à percentagem apresentada. Ou seja, as pessoas devem poder comparar automaticamente os preços. O consumidor, quando se desloca a um estabelecimento comercial, deve conseguir, ao pegar no produto ou ao manifestar interesse em adquirir aquele produto, conseguir obter de imediato, portanto, saber qual a promoção, qual o desconto, a redução concreta daquele produto. Isto para, obviamente, não estar a saber se será uma boa compra a efetuar ou não e será compensatório também em termos monetários. Isso é a única obrigação? Não, a nível dos meios de pagamento. Portanto, os meios de pagamento habitualmente disponíveis naquele estabelecimento comercial em concreto têm que também estar disponíveis numa época de saldos ou de promoções. Ou seja, não pode o comerciante dizer que só faz preço de saldo se comprar por multibanco ou se comprar em dinheiro. Isso não pode acontecer. Todos os meios de pagamento habitualmente disponíveis na loja têm que também estar disponível para o consumidor querer adquirir um produto a um preço de saldo. A questão que mais vezes é levantada pelos nossos consumidores é relativamente às trocas. Já vamos falar das trocas, mas antes das trocas, diga-me, os comerciantes só têm deveres, não têm direitos? Os comerciantes também têm direitos. Quais e os são? Consumidores... Nestas alturas. E os consumidores têm só direitos ou também têm deveres? Os consumidores também têm deveres. Têm deveres também de se tentar informar previamente, de tentar tomar conhecimento dos métodos que estão a ser informados. Obviamente, portanto, os comerciantes, além dos seus direitos, também têm deveres. Estamos aqui a falar na ótica do consumidor e de qual a expressão dos saldos para o comum do consumidor. Muito bem, então vamos lá falar das trocas. O que é que acontece nas trocas? Relativamente às trocas, portanto, chama a atenção para, portanto, tendo um bem defeito ou não tendo defeito. E esta é a principal confusão que os consumidores que nos procuram muitas vezes questionam. Isto porque um bem tendo defeito, mesmo que seja adquirido em saldo, tem direito, portanto, se tiver defeito, o consumidor tem direito a reclamar e a ter, portanto, à reparação ou à substituição, ou à devolução. Muito bem. Do dinheiro. Portanto, estamos a falar de um produto que tem defeito, mas que esse defeito não está identificado. Exatamente. Que porque o consumidor... também há alturas em que se vendem nas lojas produtos com defeito e o comerciante identifica que aqueles produtos têm defeito. Aí tem que identificar... Portanto, tem que identificar qual o defeito subjacente àquela peça. O consumidor, quando adquire aquela peça com defeito, tem que saber previamente qual é o defeito, portanto, e aceitar adquiri-la naquelas condições.
certo? Questão diferente é se o defeito não for logo conhecido e só aparece posteriormente, ou com o uso, ou chegando a casa, eventualmente reparando. Havendo defeito, mesmo adquirido em período de saldo, tem direito à sua reparação ou à substituição ou à devolução. Questão diferente é quando não tem defeito e o consumidor simplesmente, portanto, chega à conclusão que não quer aquela peça que adquiriu. Não tendo defeito, não há obrigação legal de reparar ou de devolver, certo? Contudo, tem sido prática corrente, portanto, os comerciantes facilitarem nestas questões. Isso, a obrigação dos comerciantes é de informar o consumidor e de ter bem afixado no seu estabelecimento comercial quais as condições que ele eventualmente aceita para troca ou para devolução. Muito bem, muitas vezes até essas condições são passadas aos consumidores. Ou no talão de compra, certo? Ou no talão de compra, mas muitas vezes são mesmo os próprios funcionários que alertam para essas situações. Também no estabelecimento comercial. Situações. Isso deve ficar devidamente se bem que o talão publicitado. é uma forma melhor, não é? Porque é muito mais fácil a gente esquecer-se se ouvir apenas qual é a condição e depois, passar 2 dias ou 3, já não se lembra quantos dias é que tinha para devolver aquele produto. Portanto, de uma forma geral, as pessoas podem devolver, se houver defeito, podem devolver o que compram, mesmo em altura de saldos. Exatamente. Havendo defeito, esses direitos nunca podem ser prejudicados ao consumidor. A questão diferente é quando não há defeito. Portanto, e aí o que prevalece é a prática comercial de cada estabelecimento. Que tem que estar devidamente identificado e tem que ser o consumidor informado mesmo. Marta, muito obrigada por ter vindo à Sociedade Civil. Mais uma vez, dar-nos alguma informação que pode ser útil para quem ainda quer comprar nos saldos até ao final do mês de fevereiro. Vamos agora conhecer as últimas notícias dos parceiros. Momentos guardados para sempre. Pode encontrá-los no Centro Português de Fotografia. A sede está no relevante edifício histórico da ex-cadeia e Tribunal da Relação do Porto. O centro existe para salvaguardar, valorizar e promover o nosso património fotográfico. Em exposição permanente está o Núcleo Museológico António Pedro Vicente, uma coleção de câmaras e equipamento fotográfico. No Centro Português de Fotografia, o público pode usufruir de visitas guiadas gratuitas de terça a sexta-feira sob o tema Memória de um Espaço, sendo que na primeira sexta de cada mês realiza-se a visita Câmaras de Encantar. Um sábado por mês há ainda a visita guiada Uma Viagem ao Passado. O exótico nunca está em casa? A questão levanta-se no Museu Nacional do Azulejo, que apresenta a China na faiança e no azulejo portugueses dos séculos XVII a XVIII. Patente até 29 de junho, a mostra celebra os 500 anos dos contactos luso-chineses, iniciados em 1513 com o desembarque de Jorge Álvares no sul da China. À espera dos visitantes, há 75 peças de azulejaria, faiança, porcelana chinesa, mobiliário, pintura e têxteis representativas da chinoiserie, fenómeno que se estendeu por toda a Europa, pois Portugal foi porta de entrada do Ocidente aos artefactos daquele país asiático. 2014 é o ano do cavalo para os chineses. Que histórias, lendas e superstições estão associadas a este animal? Que traços de personalidade vão herdar os nascidos em 2014? A história do signo cavalo é revelada na tarde do dia 1 de fevereiro no Museu do Oriente. A instituição comemora o Ano Novo Chinês com uma série de iniciativas para toda a família. Na tarde do dia 30, há um workshop de gastronomia chinesa que tem mais de 5.000 pratos típicos. A 31 de janeiro, divulga-se as histórias e curiosidades em torno das peças expostas no museu. A 1 de fevereiro, todos são convidados a exercitar-se numa aula de Tai Chi. Na tarde de 2 de fevereiro, é dada a conhecer Guanyin, a deusa dos 1000 braços e a mais venerada em toda a China.
outras notícias dos parceiros. Uma delas é o prémio da Fundação Bissaia Barreto para a literatura infantil, que foi criada há 5 anos, e há uma nova edição a caminho. Vamos conhecer este prémio e também como é que ele funciona. Maria Lúcia Santos, bem-vinda à Sociedade Civil, é responsável da área de educação de infância da Fundação Bissaia Barreto. Vamos falar então sobre este prémio. Ele surgiu há 5 anos, em 2008, não é? Exatamente. E surgiu com que objetivos? O que é que se pretende com ele? Ele surgiu, antes de mais, por ocasião dos 50 anos da Fundação Bissaia Barreto, que é uma fundação dedicada à infância e cujo patrono, o professor Bissaia Barreto, também dedicou toda a vida à infância e outras causas sociais. Portanto, pareceu-nos que fazia todo sentido criar um prémio de literatura para a infância com o seu nome. E surgiu com um objetivo muito claro de valorizar a literatura de qualidade que existe no mercado nacional para a infância. Incentivar o aparecimento de novos livros para as crianças? Embora o prémio seja para obras já publicadas anteriormente, e o objetivo é de, entre essas obras publicadas, valorizar aquela que nos parece mais interessante durante o período de publicação a que o prémio diz respeito, que é sempre os 2 anos anteriores ao ano do prémio. Portanto, antes de mais vamos falar disso. Portanto, o prémio não é anual, é um prémio bianual. Portanto, o último foi em 2012, não é? E agora vai ser em 2014. E vamos entrar na fase das candidaturas. Exatamente. Em fevereiro. Em fevereiro, de 1 de fevereiro até 17 de março. Poderão ser entregues os livros na Fundação. Portanto, são livros na prática que já foram publicados o ano passado? O ano passado e há 2 anos. Que devem ser entregues na sede da Fundação Bissaia Barreto, dirigido ao júri e com a identificação quem é que se candidata? São as editoras? São os autores? Como é que fazem? Qualquer editora, desde que tenha sede em território nacional, e qualquer autor português ou residente em Portugal. Onde é que podemos encontrar as condições deste prémio para quem quiser candidatar-se? São só essas. É ter sido publicado em 2012 ou 2013 e enviar 4 exemplares dirigido ao prémio durante este período de candidatura, que decorre até o dia 17 de março. 17 de março. E depois não vamos saber logo quem é o vencedor, pois não? É só um prémio, é só um livro que é distinguido, não é? É só um livro que é distinguido. Depois há um período em que o júri tem que ler todas as obras que chegarem, e em abril será então divulgado o nome do vencedor. Quem é que faz parte do júri este ano? Faço eu própria, a representação da Fundação Bissaia Barreto, e o professor Rui Marques Veloso e a professora Leonor Riscado, que são especialistas de literatura para a infância, considerados. O prémio depois será atribuído quando? Depois de identificada a obra e de comunicado ao vencedor, sim, será atribuído em data a combinar com o autor ou os autores, só depois de sabermos quem vai ganhar. Geralmente há uma cerimónia nos anos anteriores, não é? Normalmente há uma cerimónia de entrega do prémio, que é entregue pela Presidente da Fundação Bissaia Barreto, em que se juntam algumas pessoas interessadas na literatura para a infância e se faz o prémio é monetário? São 5.000 euros. 5.000 euros. Tem evoluído esse valor? Não, é sempre o mesmo, desde o início. Já agora podíamos ver um bocadinho, até porque nos trouxe, mas nós podemos ver ali também no ecrã, os livros que foram premiados nos anos anteriores. O livro da avó é o do ano passado, não? O livro da avó foi o primeiro livro a ser premiado. Foi em 2008? Em 2008, que Luís Silva distinguiu o primeiro livro de um autor, do Luís Silva. É o primeiro livro dele? Foi o primeiro livro, foi uma coincidência feliz. E está no plano de leitura? Está no Plano Nacional de Leitura, sim. E foi uma coincidência feliz, porque era um prémio novo e um autor novo. Ele já publicou mais, e não como autor do texto, mas como autor das ilustrações. É um excelente ilustrador. Muito bem. Agora estamos a ver o Cavalinho de Pau. O Cavalinho de Pau do Menino Jesus é uma história belíssima do Manuel António Pina, que infelizmente já não irá escrever mais livros, mas que nos deixou muitos para podermos ler e reler. De Inês do Carmo, não é? Sim, esta é ilustração. E este livro foi premiado quando? Foi em 2010. E 10? Sim. Logo a seguir ganhou o prémio Camões também, o Manuel António Pina. E falta vamos lá ver. O Odjaki, muito rapidamente. O Odjaki ganhou o prémio com a bicicleta que tinha bigodes, que é uma excelente história. Muito obrigada e esperemos ter mais um belo livro este ano premiado. Vamos só lembrar às pessoas que, se quiserem candidatar-se,
têm que enviar 4 cópias, não é? Do livro. Não é cópias que vocês dizem, como é que vocês lhes chamam? 4 exemplares. Exemplares do livro. Até dia 17 de março para a Fundação Bissaia Barreto. Muito bem. E esperemos ver aqui depois o premiado, assim que for possível. Agradeço-lhe ter vindo à Sociedade Civil falar-nos deste prémio da Fundação Bissaia Barreto, um prémio para a literatura infantil. Maria Lúcia Santos, boa tarde e obrigada. E agora vamos deixar-lhe 2 sugestões de leitura, não são livros infantis. Um deles é de Helena Soares Silva, Tobias e as Águas Claras. Helena é uma autora timorense. Escreveu poesia durante muito tempo e esta é a sua primeira novela. E depois, vou deixar-lhe um outro livro que tem mais a ver com estes livros mais recentes de autoajuda. Agora é a sua vez. Faça mais em 12 semanas do que em 12 meses. Na prática são conselhos para ter mais sucesso em várias áreas da vida. Este livro é um livro americano de Brian Moran e Michael Lennington. E estamos a chegar ao final do programa de hoje. Estamos também na altura da gripe. É preciso reforçar cuidados, saber como podemos prevenir-nos. Amanhã vamos dar uma ajuda no Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Não perca o programa de amanhã. Até lá.